Olá, vamos lá, vamos dar continuação nos nossos estudos. Eu quero falar para vocês aqui que a mãe das meretrizes, Estamos chegando ao fim. Apocalipse 17:4 nos fala da mãe das meretrizes. O profeta Yahu-Hanã, na visão que ele teve na ilha de Patmos, ele diz que no capítulo 12 de Apocalipse, Ano de Galut, versículo 14, ele diz que a mulher recebeu as duas asas da grande águia. Asas em profecia significa rapidez, velocidade. A águia é o símbolo dos Estados Unidos da América do Norte, o símbolo ecológico, para que todos saibam. Então, essa mulher é exatamente o protestantismo, o que seria na figura dos 12. É o último período chamado Laodiceano. Mas aqui houve exatamente a grande confusão entre Martim Lutero e a regência das 13 famílias que fundamentaram exatamente a nação americana. Eles eram Yahudim, povo das cruzadas, povo do final de Filadélfia. Foi aí que surgiu o Agagita Lutero. Ele estudava teologia dos homens, filosofia e psicologia. Ele também era um grão-mestre, isso quer dizer o quê? O maçom do 33º grau. Estou logo falando assim para vocês entenderem onde nós vamos chegar. O profeta está dizendo aqui que ele viu o protestantismo sair da Ásia Menor. 6 períodos foram na Ásia Menor. Aqueles nomes que botaram lá de igreja. Igreja em Éfeso, igreja em Esmirna. Nada a ver, não tem nada a ver. Era apenas uma comparação com os costumes daquela cidade. Nunca teve uma igreja populosa nesses lugares. Até mesmo alguns irmãos que habitaram nesses lugares tiveram que sair deles às pressas. E muitos foram mortos, caçados pelo exército romano e abatidos nas arenas, irmãos que nunca pegaram numa espada. Muitos deles foram traspassados por lanças de gladiadores, espadas de gladiadores, porque não sabiam lutar. Outros foram abatidos por animais vorazes como leão, tigre. Crianças foram mortas de forma horrível, até por cachorros. Eles vestiam pele de animal nas crianças e botavam para correr dentro da arena, e os cachorros corriam atrás e pegavam, matavam essas crianças, mutilavam elas. Tudo isso para o prazer maligno dos espíritas romanos, os imperadores. Então, não houve nunca uma igreja nessas cidades que são citadas com uma popularidade, com uma liberdade, porque não tinha. Eles eram perseguidos, eles eram caçados. Até na convenção de Shaul, o qual ele chama Paulo, que ele estava indo para Damasco com a guarda e com uma ordem do sacerdote para prender todos os Yahudim, seguidores do nosso Salvador Yahushua, que fossem encontrados. Veja bem, qual era a liberdade que esse povo tinha? Aonde eles encontravam um Yahudim, um hebreu, seguidores de Yahushua, ele era preso, manietado e levado exatamente para as arenas, para servir de entertimento para os imperadores. Então não pensem que tinha uma cidade populosa, uma igreja populosa dentro dessa cidade. Era apenas comparação. E eu vou citar uma delas aqui, Éfeso. A comparação de Éfeso com o primeiro período dos 12
era a segurança, a fortaleza que tinham os 12, pois eles tiveram o próprio Yahushua HaMashiach com eles, e foi o primeiro ministério que ele foi fundado, foi muito forte, muito poderoso. E assim Éfeso, a cidade de Éfeso ainda é uma cidade portuária, uma cidade vigiada de dia e de noite. Então era uma guarda firme, ali não entrava nada sem que fosse observado pela aquela guarda, e assim tornava o porto de Éfeso, digamos assim, inabalável. Assim também foi o primeiro ministério. E eu quero dizer para vocês que esse ministério primeiro, ele teve Cafos, que é o chamado de Pedro, né? O qual o sistema hoje católico diz que ele foi o primeiro papa. Mentira, não tinha nem papa naquela época. Os imperadores usavam as vastis, tá? Não tinha papa, coisa nenhuma. Então, sem perigo, sem medo, tá? De confirmar que é impossível Cafos, o Pedro, como ele chama, como eles canonizaram ele, como um papa, o primeiro papa da história romana. Mentira. Naquele tempo era império e não tinha papado. Tá legal? Não há como se confirmar um papado numa época em que o império dominava, tá bom? E assim, veja bem, a cidade de Éfeso é comparada com a firmeza, com a tranquilidade que havia nos discípulos, a confiança. Quer dizer, era uma fortaleza eles. Dali, dá-se, quando está terminando o período de Éfeso para os discípulos, vem o período de Esmirna. Esmirna era uma cidade produtora de perfumes, suavidade, tal. Aquele período, digamos assim, ele comparou por causa da suavidade de Esmirna. Mas todos eles foram perseguidos. E assim, caríssimos, essa perseguição, ela foi nos 6 períodos de morte, período sanguinário. Então o profeta está citando aí, no capítulo 12, versículo 14, que ele viu quando o sistema, os 12, saem da Ásia Menor, tá? E vão exatamente fundamentar os Estados Unidos da América do Norte. Essas 13 famílias protestantes, foi daí que surgiu exatamente o protestantismo luterano. O Criador já estava debilitado. Quando chegou no 6º período, o grupo dos 12 estava fraco, já não tinha mais tanta força para se manter em pé. E isso está profetizado lá em Elshuyal, Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 14. A promessa de Satanás, que ele subiria acima das estrelas do Altíssimo. As estrelas ali é exatamente os 12 discípulos. E está em Apocalipse 12, versículo 1. A mulher com dores de parto para dar luz, que tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A coroa com 12 estrelas simboliza liderança e os 12 discípulos. Ou os 12 discípulos e a liderança. O diabo disse que subiria acima deles, e subiu sim, porque ele conseguiu trocar todo o sistema verdadeiro por um sistema falso. Ele trocou o sistema dos Yahudins, do hebraico palio, o arcaico, que esse é que vem a palavra arcaico, que significa antigo, tá? Eles trocaram por um hebraico, exatamente, hoje chama-se aramaico. Eles chamam hebraico moderno hoje. Então, no meio disso aí, vem a grande polêmica de que entrou Martinho Lutero e colocou uma doutrina de acordo com a doutrina seguida pelos imperadores, que era o Espiritismo, e agora sim pelo papado, porque agora é o tempo do papado. Mas não vamos esquecer que o Papa Pio VI, ainda na gestão do imperador francês chamado Napoleão Bonaparte, a liderança daquele papado se meteu a besta e
matou um amigo do imperador Napoleão. Era um general. E Napoleão tomou as dores e mandou um outro general chamado Berthier vir na Itália, prender o general, prendeu o Papa Pio VI, levou ele manietado para Valença, por rumo de lá ele mandou decapitar ele. Essa é chamada de ferida mortal no Apocalipse. Essa ferida mortal, ela durou 130 anos de silêncio do papado, tá bom? Mas em 1929, no Concílio de Latrão, vem um general chamado Mussolini. E esse general agora passa para o papado os 44 mil hectares hoje, dentro da Itália, chamado hoje de Vaticano. 29 de março, se não me engano, é o nascimento do Vaticano, é a mesma data, 1929. E ali surge o Vaticano. Aí, daí por diante, também Mussolini passa o poder monetário e o poder político e o poder religioso para o papado. E assim o papado faz uma negociação com Lutero, dando ao protestantismo exatamente o poder político e o poder religioso, tá? E o lastro monetário na mão do protestantismo. Foi para nosso sofrimento. Essa história é uma história que você precisa entender ela, porque ela vai bem longe. E agora, nos nossos dias, está acontecendo e as pessoas não estão entendendo. Então, assim, o lastro monetário, que muita gente não conhece, não sabe entender. O lastro monetário, que era do ferro, ficou na mão, exatamente, dos maçons. Nos dias atuais era dos maçons, agora não é mais. Então era eles que faziam o comando monetário da moeda do nosso tempo. Essa moeda no lastro do ferro. O ferro é o pior minério que tem deles, é o ferro. O ferro se desgasta, enferruja, a terra come ele. Mas o ouro, a prata e o bronze, esses três, a terra não combate eles, não extermina. E se você olhar para trás, você vai ver que no período de Nabucodonosor, o lastro monetário era o ouro, cabeça de ouro. As pessoas dizem que ali simbolizava a Babilônia. Não, não era a Babilônia, era o lastro monetário. O que simbolizava a Babilônia era um leão, tá? No sonho de Daniel. Dos Medo-Persa foi a prata, simbolizado pelo urso, o reino animal, ecológico. No período de Alexandre Magno Grande, na Grécia, foi exatamente o leopardo como o reino animal e o bronze como o lastro monetário. Então nós tivemos aí o lastro do ouro em Babilônia, o lastro da prata na Grécia, aliás, nos Medo-Persas, e tivemos o bronze na Grécia, e agora vem o período do Império Romano na Ásia Menor, simbolizado pelo dragão na Ásia Menor, e o lastro monetário, o ferro. E assim o ferro se estende também do Império Romano até os dois períodos finais, que é o período da Europa, unido exatamente à terra, Estados Unidos da América do Norte. Os pés de barro misturado com ferro. Essa é a razão de termos ali o barro misturado com ferro. O barro é terra também. A terra simboliza exatamente a nação americana, Estados Unidos da América do Norte, fundamentada pelas 13 famílias protestante, e ela foi beneficiada pelo Papa em receber o quê? O lastro monetário, o poder político e o poder religioso. O poder político e o lastro monetário fica na mão dos maçons protestantes, e o poder religioso é entregue aos pastores, fundamentado pelo estudo da filosofia, da teologia e da psicologia, tá bom?
E assim eles pisaram exatamente, pisaram o hebraico arcaico, a doutrina de Al-Rush Al-Hol Mehushihai. E hoje continua. Eles aceitaram os deuses do império e do espiritismo, tá? E agora do catolicismo também. Então nós temos que estudar para saber exatamente como foi introduzido dentro dessa Bíblia João Ferreira de Almeida os nomes pagãos. Dentro dos escritos de Ellen White, o paganismo entrou também. E assim os nossos antecessores foram aprendendo exatamente só baboseira. E hoje nós estamos às portas de ver Yahushua voltar. E ainda temos exatamente muita coisa para aprender. No período laodiceano, como disse o profeta, só 144 mil serão selados. Mas eu vou voltar lá para Apocalipse 17, versículo 4. Porque o que eu quero falar aqui é exatamente da mulher. Essa mulher é exatamente o protestantismo disfarçado. E lá que ela tinha na sua fronte o nome e o mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e da abominação da terra. Como é que nós vamos dizer que ali é uma igreja católica, se o Apocalipse 16, 13 divulga os 3 espíritos? O primeiro espírito é o dragão, na pessoa do Império Romano. O segundo espírito é o papado na pessoa, ou seja, é o catolicismo na pessoa do papado. O terceiro espírito é o protestantismo luterano, chamado de falso profeta. Então nós vamos analisar quem realmente está montado no outro ali. Porque a seguir o profeta diz que quando viu, admirou-se com grande espanto, na sequência do estudo. Quando vi, admirei-me com grande espanto. O querube que estava carregando ele, conduzindo ele, disse: por que admiraste? Vem, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Veja bem, da mulher e da besta. Lá está dizendo que a mulher estava montada na besta. Sendo que a mulher é o protestantismo e a besta é o catolicismo papal. Então, não é a igreja católica que está sendo apresentada ali, mas sim as duas, tá bom? As duas, espiritismo e protestantismo. Aliás, catolicismo e protestantismo. Mas o espiritismo também está inserido, porque os costumes são os mesmos, eles andam em igualdade. Porque o protestantismo, no capítulo 13, versículo 14, o protestantismo, para curar a ferida papal, foi o protestantismo que fundamentou o cristianismo. Diz lá, 13, verso 14, Apocalipse 13, 14 diz, e diz: seduz os que habitam sobre a terra, dizendo: façamos uma imagem àquela que ferida a espada foi morta, mas sobreviveu. De quem ele está falando? Exatamente do papado que foi abatido pelo imperador Napoleão Bonaparte. E assim, meus queridos, foi curada a ferida mortal em 1929. O papado começou a reinar e fez exatamente o que eu comentei aí. Juntamente com Lutero, ele fez toda essa maracutaia. E hoje estamos seguindo errado. Até o próximo vídeo.